Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar aqui no Tamer 360 de um tema extremamente importante para a maioria dos brasileiros. Como estão e como devem evoluir os ambientes corporativos depois da fase de vacinação contra a pandemia? A nossa convidada é Daniela Diniz, diretora de Conteúdo e Relações Institucionais do Great Place to Work Brasil, uma consultoria internacional especializada em clima organizacional, com 25 anos de tradição e responsável pelo ranking Melhores Empresas para Trabalhar. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gilberto. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conteúdo, né, e do nosso trabalho ao longo desses 25 anos. Daniela, depois da gente já ter vivenciado por muito tempo o home office, quais foram as transformações mais significativas que vocês detectaram dentro dos ambientes corporativos? Muito bom, porque assim, acho que essa é a grande pauta, né, de 2020, que está passando por 2021. A grande pauta é essa questão da transformação do mundo do trabalho, o fato de ter migrado muito para casa, o retorno, como vai ser esse retorno, como está sendo esse retorno. Então, faz 1 ano e meio que a gente tem estudado muito esse movimento todo. Eu costumo dizer, Gilberto, que as relações de trabalho, né, a questão da flexibilidade, mesmo do home office, elas foram catalisadas pela pandemia, né? Um movimento que a pandemia catalisou, ou seja, acelerou, mas que a gente, né, como consultoria aí que avalia, né, mais de 4.000 empresas passam por nós no ano, então a gente tem essa capacidade de detectar tendências também nesse mundo do trabalho, a gente já vinha observando. Obviamente que a pandemia fez isso, né? Deu uma acelerada, assim como em outros processos, né? Digitais e tal. Mas a gente já vinha percebendo a questão de, dentre principalmente o grupo que compõe as melhores empresas para trabalhar, já havia uma adesão maior à flexibilidade, uma adesão maior à home office, uma adesão maior a modelos menos hierárquicos de trabalho. Então, o que a gente vê agora após 1 ano, né? Uma adesão muito maior de não só empresas que são melhores, mas enxergando que a base de tudo isso é a confiança, né? Que é o que a gente sempre fala no GPTW. A nossa metodologia, inclusive, leva ali a nossa nota maior, leva o nome de Trust Index, porque a gente mede as relações de confiança. E com a pandemia, isso ficou muito evidente. Então, quem ainda estava vivendo sob uma gestão clássica de comando e controle, de que você precisa ver a pessoa, do presenteísmo, percebeu que você consegue, muitas vezes, né, de forma até melhor, mais eficiente, mais produtiva, com mais qualidade, trabalhar de outra forma. E essa outra forma exige a confiança, né? Então, eu acho que esse é o grande, se a gente tivesse que resumir aqui num grande legado, né? Eu acho que a descoberta da confiança, do poder da confiança por algumas empresas e por outras que já estavam indo nesse caminho, né? Esse grupo das melhores que vão ditando as tendências, reforçaram isso. Reforçaram essa questão da importância do investimento na relação de confiança com seus colaboradores. Então, quer dizer, tanto as pessoas quanto as organizações estão muito preparadas para vivenciar esse sistema híbrido. Muito preparadas, eu diria que você está sendo um pouco otimista, né? Vamos aqui também colocar um parêntese, porque o Brasil é gigante, né? Então, a gente tem muitas empresas vivendo em diferentes níveis de maturidade. Eu, como sou uma pessoa otimista também por natureza, eu vejo o copo mais cheio. De que forma? Entrevistando vários líderes de RH e principalmente CEOs de empresa, conversando, né, falando, fazendo essas reuniões que a gente tem frequentemente, a gente percebe que, usando uma expressão já bem analógica, né, caiu a ficha de muitos deles, falando, caramba, eu realmente vivia sob o comando e controle e vejo que é possível, com uma relação de confiança, viver num mundo híbrido, num mundo remoto, sem prejuízo ao contrário. Então, eu vejo o copo mais cheio nesse sentido. Como eu disse, as melhores reforçaram isso
e a gente tem um grupo de empresas que descobriu isso. Então, aumentou, então a gente tem mais empresas preparadas para esse cenário, mas não é a maioria, né? Então, a gente ainda observa, quando a gente olha para o Brasil de uma forma geral, a gente tem um universo enorme de empresas que estão buscando aperfeiçoar a sua gestão de pessoas. Isso tem a ver com cultura, né, Gilberto? Então, se você tem uma cultura ainda muito familiar, hierárquica, centralizada, dependendo do setor, dependendo da região, você precisa desconstruir essa cultura, né? E a pandemia pode ajudar nesse processo ou não. Então, assim, eu vejo o copo mais cheio, né? Mas sou mais otimista, acho que a gente sim está caminhando para uma maturidade de empresas, mas não vejo como uma maioria, né? Então, até eu fiz um levantamento, tem alguns meses, de um estudo sobre a adesão do home office em empresas dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, e você vê que pré-pandemia, o patamar de empresas que aderiram, que tinham já o hábito do home office, era praticamente igual nos continentes, né? No continente europeu, nos Estados Unidos e no Brasil, com um pouquinho mais nos Estados Unidos, e Brasil e Europa quase similar. Num período pós-pandemia, né, não é de agora, mas é do terceiro trimestre do ano passado, você vê que Estados Unidos e Europa estão entre 50% de adesão ao home office ou mais, chegando a 55%, e o Brasil saltou de, digamos, 5 para 8%, 5 para 9%. Então, aí você vê também a questão da maturidade. Então, a gente fala... Vamos colocar esse parêntese aqui, porque muitas vezes a gente fala para essa bolha, né? Essas empresas mais desenvolvidas, mais sofisticadas, que sim estão crescendo, que bom, mas a gente tem um caminho enorme para percorrer ainda nesse sentido. Agora, eu queria que você nos contasse como foi a experiência de vocês mesmos do GPTW, pelo fato de vocês se despedido da sede e terem assumido 100% home office. Como você pode contar para a gente dessas vantagens que vocês sentiram na equipe e no gerenciamento do trabalho? Essa história é fantástica, né? A gente costuma dizer, Gilberto, que o GPTW é o nosso melhor case. Então, a gente fala das tendências e das práticas das melhores empresas, e nós também temos as nossas para compartilhar. E uma delas é exatamente essa. Em maio desse ano, a gente fez um ritual de demissão da sede. Então, já era algo que o nosso CEO, o Rui Chiozawa, vinha levantando desde o início da pandemia, de que no lugar de demitir pessoas, existiria uma série de outras coisas na frente série de outras medidas a serem tomadas, inclusive a demissão da sede. E foi o que acabou acontecendo. E é importante dizer aqui, né, que, primeiro, o nosso negócio, ele permite isso, né? Então, a gente é uma consultoria, é um trabalho muito baseado em dado, análise, pesquisa, é um trabalho muito intelectual, então, que permite que as pessoas estejam trabalhando de casa, né? Ainda que tenham os desafios, né, que superamos, estamos enfrentando outros, isso é vivo, mas é permitido, né? É possível fazer esse movimento. Segundo, é importante dizer que antes dessa tomada de decisão, foram feitas 2 pesquisas com o nosso time. Então, isso fica de alerta também para as empresas que estão desenhando o futuro do trabalho, né, o híbrido, o remoto, ou volta presencial. A primeira atitude é ouvir o seu público, né? E foi o que a gente fez em 2 momentos, né? Como cada um se estava se sentindo nesse trabalho remoto, né? Como é a sua vida, né? Porque se você é casado, se você é solteiro, se tem filho, não tem filho, se tem cachorro, se mora com pai, se mora com idoso, tudo muda o contexto. Se a casa é pequena, se é distante, se a internet é boa, então tudo isso vai impactar. Ter esse raio-x foi fundamental para a gente entender que sim, um caminho natural e saudável e que ia fazer a maior parte feliz era a demissão da sede, né? Então, esse foi um processo bem estudado,
tanto que a pandemia, nós fomos alocados para casa no dia 13 de março do ano passado e não voltamos mais, mas a demissão efetiva da sede foi só em maio desse ano. E assim, a gente tem trabalhado, né? Então, esse foi o processo. No geral, a gente vai fazer uma nova pesquisa para saber como é que está, né, nesse intervalo, então precisa monitorar, mas da conversa com o público estamos muito bem, né? Conseguimos achar, e aí vai muito do indivíduo também, de achar o seu ponto de equilíbrio, porque você pode abrir seu computador às 9 da manhã e quando for 9 da noite você está lá ininterrupto, né? Então, orientações sobre essa nova forma de trabalhar, as novas disciplinas, elas precisam ser faladas e precisam ser exercidas por cada um de nós. É um exercício de longo prazo, né? Então, alguns já conseguem fazer isso de uma forma mais rápida, outros têm um pouco mais de dificuldade, porque se pautavam nas regras da empresa, nas regras do escritório, no horário que acende a luz, no horário que apaga a luz. Então, você precisa se adaptar. Dizer que está 100% adaptado já e feliz e tranquilo não é real, mas a gente tem hoje um engajamento e um clima muito favorável, justamente um dos pontos favoráveis é esse da flexibilidade de poder trabalhar em casa e com segurança, afinal de contas, a pandemia não acabou, né? Eu queria aproveitar esse gancho que você falou, que você tratou agora, que é a questão da jornada de trabalho, e te perguntar como é que anda a saúde mental dos colaboradores. Qual é o cenário que vocês têm essa percepção no contato com as empresas? Porque a gente tem uma percepção de fora de que as pessoas estão entregando até mais resultados, mas também estão trabalhando mais. Qual é a avaliação que vocês fazem? A avaliação é essa, né? Inclusive, o último artigo que eu escrevi para a coluna da HSM é sobre esse assunto, chama Tirania da Produtividade, porque a gente vem numa toada, Gilberto, e é bom dizer, né, que assim, o home office, né, as principais vantagens, eu acordo a hora que eu quiser, eu durmo a hora que eu quiser, eu trabalho para caramba, eu desligo a hora que eu quero, e o que as empresas estavam percebendo é que você está sendo mais produtivo. Então, se colocava a produção como uma coisa muito benéfica, estudos e pesquisas, é mais produtivo, e de repente o indivíduo falou, gente, se eu não estou sendo produtivo, tem alguma coisa errada comigo, estafa, né, estresse, burnout. Isso começou a virar uma bola de neve, né? Então, assim, parar de enaltecer tanto a produtividade do home office é um ponto importante, né? O home office tem muitas vantagens, né? O fato de ser mais produtivo é uma consequência. Para de enaltecer tanto, porque cada um vai ter o seu índice de produtividade de acordo com o seu estilo, né? E o seu perfil. A gente observa nesse 1 ano e meio que sim, o tema saúde mental estourou, porque as pessoas, por um lado, estão tensas com o cenário externo, muitas estão perdendo pessoas, né, da família, amigos, isso afeta também, então tem todo um cenário externo, e um cenário interno, que é como eu disse, você está aprendendo a lidar. Ninguém nasceu sabendo trabalhar de casa 24 horas por dia, cuidando de casa, manejando comida, sono, televisão, lazer, criança, cachorro, trabalho, reunião, lidar com a tecnologia, né? Então, tem isso também, né? A gente teve de uma hora para outra de lidar com vários aplicativos que a gente não usava, né? Ou usava 5% da capacidade de um Teams, de um Zoom, né? De qualquer ferramenta. Então, é muita informação externa, é muito estresse interno, é muita demanda, é muita meta, e você precisa criar a disciplina do parar, né? E isso exige um estado de atenção o tempo todo, que vai afetar a saúde mental. Então, a gente percebe que essa pauta, ela entrou definitivamente nas empresas, né? O aumento, a procura por mais psicólogos, por mais terapias em trabalho, por processos, as próprias práticas de empresas de eliminar reuniões às sextas-feiras, diminuir o número de Zoom, oferecer Semana da Saúde, foi o caso do GPTW, inclusive, ano passado foi dado uma Semana da Saúde, fora férias, fora qualquer coisa, né, para as pessoas cuidarem da sua saúde, fazerem exames,
a gente estava percebendo na nossa empresa que as pessoas não estavam mais tirando férias, porque falava, estou numa pandemia, então por que eu vou tirar férias? Fica acumulando, acumulando e não desliga. Então, assim, falar, gente, é importante tirar férias, não importa se você não vai pegar um avião, não vai sair, não vai ficar num hotel, tire férias, né? Desligue, né? E isso tudo que a gente vê internamente, a gente vê nas empresas também. Esse movimento crescente e a adesão, a busca por treinamentos, até para a própria liderança, identificar, né, quando a coisa está indo do sinal amarelo para o sinal vermelho. O próprio GPTW, dentre as nossas startups que foram lançadas esse ano, criou uma startup chamada Jungle, focada em saúde mental, que está tendo várias demandas já de clientes, é super recente, mas assim, com treinamentos, com pesquisa, com análise, né? Nenhum líder vai sair de lá prescrevendo nada, mas identificar esses sinais de estresse, de burnout, de ansiedade, de depressão, é extremamente importante, e isso tem aumentado diante do cenário externo e interno que todos nós estamos submetidos nesse momento. Desses 25 anos que vocês estão aqui no Brasil, vocês têm uma análise muito profunda de tudo que aconteceu e do que a evolução dentro das relações profissionais. Eu te pergunto, quais seriam as recomendações de GPTW para que essa harmonia entre as relações permaneça e que continuemos com essa mesma produtividade? Apesar do mundo do trabalho ter mudado muito em 25 anos, então, você imagina, a primeira pesquisa que nós fizemos em 97, né, em 1997, que ranqueou as 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né, de um universo ali de 200, 300 empresas, né, hoje a gente tem 4.000 empresas participando do processo, quase 40 rankings entre setoriais e regionais, e nesses 25 anos analisando toda a mudança, né, em todas as práticas de empresa. Mas tem algo que não muda, né, Gilberto, que é a história da confiança. Então, a premissa continua sendo: conheça o seu público, né? Ouça seu funcionário, né? Entenda quem é, com quem você está trabalhando, conheça os sonhos de cada um. Acho que a gente está partindo cada vez mais para uma gestão mais customizada e menos massificada, né? Então, você deixa de desenhar as políticas e práticas geral da empresa, né? Ou estratificando para coordenador 1, 2, 3, supervisor 1, 2, 3, para conhecer quem é o Gilberto, quem é a Daniela, né? Quem é a Sônia, quem é cada um na sua organização, para conseguir oferecer a melhor experiência para esse colaborador. Essa é a palavra que entrou, né, nos últimos anos. A gente desconstrói um pouco o ideal linear de trabalho que todos nós vivemos, né? Quem aí é geração X, geração Baby Boomer, sabe bem do que eu estou falando. Então, você entrava, você tinha o degrauzinho, o plano de carreira, o tempo de trabalho, o tempo de casa, e isso acabou. Isso mudou completamente, né? Então, dentro dessa relação, para você continuar tendo um clima favorável, um alto engajamento, como você disse, ter a produtividade, você precisa também acompanhar essa tendência e saber que não é mais prática massificada, é conhecer cada um na sua integridade, né? Respeitar, né? O respeito, a confiança, essas palavras não saem de moda nunca, né? Então, é bem importante isso na gestão de pessoas. E descaracterizar também, desconstruir um pouco a questão dos silos e das hierarquias. Quando a gente fala em ouvir pessoas, é ouvir todo mundo, né? A gente percebe pelas nossas pesquisas que empresas mais inovadoras são aquelas que abrem a estratégia para todos, né? Do aprendiz ao diretor, né? Que vão ouvir as sugestões do aprendiz ao diretor, né? Vão destruir as suas barreiras aí da inovação. E isso tem a ver com diversidade também. A gente não falava em diversidade na década de 90, no começo dos anos 2000. Por que fala tanto em diversidade hoje? Porque visões diferentes, vindas de mundos diferentes, eles vão trazer soluções diferentes para esse mundo que não para de mudar e fazer perguntas cada vez mais complexas. Então, ter esse olhar atento, né, a ser um grande ouvidor, né,
deixar as pessoas falarem, contribuírem, abrirem, ter uma gestão transparente, é o caminho aí para continuar tendo alto nível de engajamento, produtividade, um clima favorável, mesmo num ano como esse, né, nesse futuro conturbado, nesse mundo veloz que a gente vive. Daniela, inúmeras empresas já conhecem os benefícios da consultoria GPTW, mas eu queria que você contasse para outras empresas que ainda não têm esse apoio que é tão importante, queria que você contasse de que maneira o GPTW ajuda na gestão dos colaboradores. Ótimo, sempre tem quem não nos conheça e sempre tem quem nos conheça apenas pelo ranking, né? Então, é bom falar do negócio em si. O GPTW, como eu disse, nasceu em 97, avaliando um grupinho de empresas e ranqueando as 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil. De lá para cá, crescemos muito. Então, hoje nós estamos em 109 países, e um dos nossos negócios é a pesquisa de clima, né? Então, a gente é a primeira forma que a gente pode apoiar as empresas. Então, fazer esse diagnóstico do ambiente de trabalho, tirar essa fotografia, identificar os principais gaps e, a partir daí, trabalhar com a nossa consultoria, né, em diminuir esses gaps, né? Se é um problema de liderança, se é um problema de comunicação, ter a orientação assertiva para você diminuir os gaps. De 2017 para cá, o GPTW lançou a certificação. Então, antes a gente tinha apenas os rankings, as empresas se inscreviam nos rankings XPTO, né, Rio Grande do Sul, varejo, saúde. De 2017, a gente passou a ser uma certificadora de ambiente de trabalho também. Então, empresas a partir de 10 funcionários já podem medir, fazer esse diagnóstico e saber como está a gestão de pessoas da sua empresa, como está a relação com a liderança, como que está essa relação de confiança. A partir daí, se ela obter uma nota de 70%, ela já vai receber o selo Great Place to Work como um bom ambiente de trabalho. E isso passa a ser um passaporte para participar do ranking. Então, eu costumo dizer que a gente tem as boas empresas para trabalhar e as ranqueadas, as melhores empresas para trabalhar. Todo o nosso processo de consultoria, com o projeto, a gente vai ajudar a empresa onde ela quiser, seja um pedaço que está mais necessitando de auxílio, né? Às vezes quero trabalhar na indústria, às vezes quero trabalhar, é bem customizado, então é uma outra forma. E com o ecossistema GPTW, que é mais recente, né, Gilberto, todas essas empresas que estão junto com o GPTW, que não é mais só GPTW, como eu disse, a Django, focada em saúde mental, e o líder que vai trabalhar todo o desenvolvimento da liderança, a capacitação da liderança, é o nosso braço de educação. Então, ao identificar um gap em educação, a gente tem todo um portfólio, uma equipe super capacitada para apoiar na liderança. Né? A WeGo é uma outra empresa que está fazendo aí um ano já fez um ano agora em maio, que vai analisar líder a líder como que ele está nessa jornada totalmente, de uma forma totalmente tecnológica, dando insumos, né, e fazendo uma curadoria de conteúdo para ele se desenvolver. E temos aí a Upper, né, que é uma outra empresa ainda que está super incipiente também, ligada à educação. Então, todo o ecossistema GPTW tem como apoiar empresas que querem, realmente estão dispostas a colocar, como a gente fala, as pessoas no centro da estratégia. Daniela, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Tamer 360 e espero contar com a sua colaboração em breve em mais uma edição. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilberto, foi um prazer.